Fala moçada, tudo certo? Vamos hoje continuar o nosso estudo sobre a Grécia, falando sobre a primeira das cidades-estados mais importantes que surgiram na antiguidade grega. E nós começaremos por Esparta, que teve uma organização bastante característica, bastante peculiar, porque foi uma cidade voltada para a guerra. Esparta, que foi fundada pelos dórios por volta ali do século IX a.C., será, portanto, o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre a localização de Esparta ali na Península Balcânica. Pessoal, ela fica localizada ali numa parte da península chamada de Península do Peloponeso e numa planície que é conhecida como Planície da Lacônia. E também pode aparecer na prova de vocês na Lacedemônia, é a mesma coisa, Lacônia ou Lacedemônia é o nome aqui mais ou menos de onde nós vamos encontrar Esparta na Península Balcânica que compõe a atual Grécia continental. O que nós precisamos aqui saber, na verdade é mais uma curiosidade, é que justamente pelos espartanos terem esse modo de vida muito voltado para a guerra, eles eram pessoas de poucas palavras, levavam uma vida muito austera, não eram dados, não aprendiam a viver uma vida luxuosa. Por isso eles também não valorizavam muito o conhecimento, não valorizavam muito o debate crítico, e é por isso que se dizia que eles falavam tudo de modo muito seco, muito cru. E por isso até hoje nós temos a palavra lacônico, não é ser lacônico, é justamente quando se fala pouco, não é isso? Quando se deixa muitas dúvidas porque não se explica bem aquilo que se quer dizer. Era justamente o que acontecia então com os espartanos. Eles falavam pouco, eram pessoas de modos, né, de costumes bastante austeros, né, bastante simples, portanto. Bom, ela foi fundada pelos dórios, como eu disse para vocês, em meados do século IX a.C. Eu não sei se vocês se lembram, nós comentamos que houve por volta ali de 1200 a.C., ou seja, lá no século XII a.C., a chegada desses povos militares guerreiros, que eram os dórios, na Península Balcânica, provocando uma diáspora, né, uma saída dos gregos, especialmente dos aqueus, que habitavam, né, que compunham ali a civilização micênica. A chegada dos dórios, portanto, ela acaba levando os gregos a regredirem um pouco, né? Então muitas cidades vão desaparecer, nós voltamos a um estilo de vida mais simples, mais rural, até que as cidades vão novamente florescer por volta ali do século VIII a.C., no caso de Esparta, né, a sua fundação está datada ali aproximadamente cerca então ali do século IX a.C. Bom, as necessidades de sobrevivência dessa população e a busca de terras férteis conduziram os espartanos para um comportamento militarista e aristocrático. Isso, pessoal, é talvez uma das coisas mais importantes para vocês guardarem agora. Qual é a forma de governo? Porque nós falaremos aqui de várias instituições. Falaremos da diarquia, ou seja, eles tinham dois reis. Mas qual é a forma de governo, então, de Esparta? É aquilo que nós chamamos de aristocracia, não é isso? Governo de poucos, também, na verdade, oligarquia significa governo de poucos, aristocracia, governo dos melhores. E os melhores aqui eram justamente os descendentes desses dórios, né, ou dóricos, que formaram a elite da sociedade espartana, que ficará conhecida como esparciata, nós veremos na sequência. Eles tinham então um comportamento determinado pelas suas elites agrárias, que eram justamente os esparciatas, descendentes diretos dos guerreiros dórios. Bom, essas terras elas eram, portanto, conquistadas e foram transmitidas de forma hereditária. E aqui eu quero novamente fazer um parêntese com vocês, pessoal. Em primeiro lugar, não havia propriedade privada
em Esparta, na Grécia Antiga. Mas, professor, a gente acabou de falar que os esparciatas eram os proprietários de terra, eram justamente aqueles que possuíam as melhores terras. Mas, na verdade, essa posse era uma posse concedida pelo Estado, tá bom? As terras, elas eram do Estado, assim como nós veremos também os servos, eram servos do Estado. É porque, nessa visão espartana, as pessoas, especialmente os homens, mas de modo geral toda a população, deveria viver para o Estado. Então, um esparciata, ele nascia e vivia toda a sua vida dedicada à glória, à manutenção principalmente das fileiras do exército. Eles eram, portanto, criados para serem espartanos e se dedicarem ao Estado, tá bom? Então por isso que a gente fala aqui que essas terras elas eram transmitidas de forma hereditária, ou seja, um esparciata, um membro da elite, ele recebia a concessão de uma terra e ele podia transmitir essa terra para o seu filho, mas não era dele essa terra, ele não podia vender para outra pessoa, ele podia apenas utilizar e passar para o seu filho. Bom, o indivíduo em Esparta, portanto, como eu disse para vocês, ele vivia para servir ao Estado e manter o quê? Manter o status quo. Muitos dizem que justamente esse conservadorismo de Esparta pode ter levado, à decadência da cidade, já que eles eram pouco abertos a mudanças e também a influências externas. Os cidadãos, então, eles deviam viver para o Estado. Eles deveriam guerrear contra os inimigos e aumentar a prole para fortalecer o exército. Então, aquela ideia de uma vida dedicada para o Estado, especialmente quando a gente pensa no Estado aqui, a gente tem que pensar sim no exército, porque é a grande característica da sociedade espartana. Como é que essa sociedade se dividia então? A classe dominante, como nós vimos, era aquela composta pelos descendentes diretos dos dórios, que invadiram a península por volta de 1200 a.C. e fundaram Esparta por volta de 900 a.C. Essa classe eram os esparciatas. Eles estão, portanto, no topo da pirâmide social. Abaixo deles vêm os periecos, que eram os habitantes da periferia, que eram trabalhadores livres, mas sem direitos políticos. A grande maioria também formada por camponeses, mas havia aqui também comerciantes, aqueles ligados às manufaturas, que vão então trabalhar. Eles poderiam inclusive acessar os tribunais de Esparta, mas eles não tinham direitos políticos, ou seja, eles não poderiam votar nem ser votados nas assembleias, que nós comentaremos daqui a pouco. Acredita-se que esses periecos aqui, portanto, eles eram, de modo geral, os aqueus, os micênicos, que habitavam a península quando os dórios ali chegaram. Na sequência, pessoal, nós temos uma classe que é muito importante nós entendermos, porque ela é bem característica aqui da sociedade espartana, que são os ilotas. Quem eram, então, esse povo que viviam aqui na base da pirâmide, realmente viviam uma situação bastante complicada na sociedade espartana. Eles eram, alguns vão dizer que eles eram os antigos habitantes da Lacônia, os aqueus, mas de modo geral aqueles que foram dominados por guerras, aqueles que foram conquistados. Logo que Esparta é fundada, os espartanos eles começam a dominar as regiões adjacentes, principalmente a região da Messênia. Então ali se acredita que a grande maioria dos ilotas eram os habitantes dessa região. Eles eram, portanto, prisioneiros de guerra de modo geral, e eles compunham o campesinato, eles é que trabalhavam as terras. Atenção, eles não tinham terras suas para trabalhar, eles não recebiam terras do Estado, eles trabalhavam nas terras de alguém, nas terras dos esparciatas. Eles eram servos, mas não servos de um particular, não servos de um esparciata, eles eram servos do Estado e estavam presos à terra sem qualquer direito de participação na vida pública, ou seja, eles não podiam nem mesmo acessar os tribunais, abrir um processo, por exemplo, contra alguma injúria, algum problema que eles enfrentaram na cidade. Eles não podiam ter nenhum tipo de acesso à vida pública. E eles trabalhavam nas terras dos particulares porque eles eram cedidos para trabalhar nessas terras pelo Estado. Então eles trabalhavam nas casas e nas terras dos espartanos
ou esparciatas, porque eles eram cedidos. Lembre-se que eles eram servos do Estado, mas o Estado permitia, cedia esses trabalhadores, esses ilotas, para trabalharem nas casas e nas terras dos esparciatas. Eles constituíam, portanto, a maioria da população e revoltavam-se com frequência. Eles tinham realmente uma vida bastante difícil, bastante complicada em Esparta. Em primeiro lugar, por conta dessa maioria numérica que eles tinham, os esparciatas eles vão adotar uma série de medidas, nós já falaremos sobre isso, para controlar essa população, inclusive com períodos de extermínio mesmo. Nós já falaremos um pouquinho mais sobre isso. Claro que eles não vão aguentar calados e várias revoltas importantes vão acontecer aqui desses ilotas contra a dominação esparciata. Bom, para nós entendermos agora então a organização política de Esparta, nós temos que nos remeter a um famoso, célebre legislador chamado de Licurgo, que teria elaborado as leis que compõem então a política e as instituições espartanas. Mas olha só, por que eu falei teria? Porque existe hoje debate histórico se Licurgo efetivamente existiu ou se ele é mais um personagem mítico. Não existe, é claro, uma conclusão sobre o assunto, nós não precisamos nos preocupar com isso, mas somente para vocês saberem, tá bom? Ele foi então o criador desse regime espartano de privilégios justamente aos soldados cidadãos, aos esparciatas, né? Então os homens descendentes dos guerreiros dórios. Então vamos lá, quais eram as principais instituições dessa aristocracia que era o regime de governo de Esparta? Então nós temos aqui, grosso modo, 4 instituições, tá bom? A diarquia, a gerúsia, o eforato e a ápela. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pelos 2 primeiros. Olha só. Se nós falamos de uma diarquia, é porque nós temos 2 reis, que vão ter principalmente funções religiosas e militares. Nas guerras, por exemplo, normalmente um dos reis ia comandar os exércitos fora da cidade, né, externamente, e o outro rei comandava a defesa da cidade, caso ela viesse a ser invadida. Se vocês assistiram ao filme 300, que mostra a batalha de Termópilas, né, dos espartanos contra os persas, vocês se lembram de um dos reis, o Leônidas, que estava, né, na frente de batalha, tá bom? Então essa é a ideia. Então 2 reis de diarquia. Então lembrem-se, apesar de ser uma diarquia, aqui o regime político, né, o modo de governo aqui é a aristocracia ou oligarquia, né, um governo de poucos, um governo da elite. Bom, essa diarquia, esses 2 reis, eles eram fiscalizados aqui pela gerúsia. A gerúsia que era um conselho de anciãos. Esses anciãos eram eleitos e se chamavam gerontes. Eles eram no total 28, mas a gerúsia era composta por 30 gerontes, porque além dos 28 anciãos, nós tínhamos também os 2 reis, tá bom? Então 28 mais 2 fechava aqui os 30 membros da gerúsia. Eles tinham também, olha só, funções legislativas, porque eles propunham as leis que seriam aprovadas pela ápela. Então eles propunham, elaboravam as leis, mas quem aprovava era um outro órgão que nós já comentaremos mais na frente. Vamos antes ainda falar aqui dos 5 éforos, que de certo modo eram os responsáveis aqui pelo governo, pela administração da cidade e da justiça. Eles eram eleitos anualmente pela ápela. Então eles eram eleitos pela maior assembleia, por aquela assembleia onde todos os cidadãos participavam. Já veremos quem serão esses cidadãos. Mas então eles vão todos os anos, né, esses 5 éforos, eles vão administrar a cidade. E veja, é um mandato temporário. No ano seguinte, novos éforos serão eleitos. Eles também vão ter a prerrogativa de fiscalizar a gerúsia e os reis, de zelar pela educação, que é fundamental em Esparta, nós já falaremos sobre ela, e convocar as tropas em caso de guerra. Eles eram, na verdade, então, os responsáveis pela administração da polis e podiam vetar as leis aprovadas pela ápela, claro, porque eles é que dariam cumprimento a essas leis na prática. Chegamos finalmente então na ápela, que é a grande assembleia de cidadãos de Esparta. Nessa assembleia aqui vão estar presentes todos os cidadãos com 30 anos ou mais.
Eram eles apenas os esparciatas, ou seja, descendentes dos fundadores de Esparta, dos guerreiros dórios, com mais de 30 anos, claro que somente os homens. E eles votavam as propostas da Gerúsia, votavam as leis que eram propostas e também elegiam os 5 éforos, como nós vimos. Bom, pessoal, nós vimos então que esse cidadão ele era criado para servir ao Estado. Vamos falar dessa situação então, dessa educação peculiar que os espartanos recebiam. Olha só, se nós falamos de uma sociedade militarista, a educação era voltada para o exército e essa educação recebia o nome, olha só, de agogê. Como é que funcionava então o agogê? Era tão importante essa dedicação ao Estado e essa vocação militar dos cidadãos que um bebê, quando nascia, ele já era examinado. Se ele tivesse alguma deficiência, ele era jogado de cima de um penhasco, porque ele não serviria para ser um bom soldado. Então, a grande característica dessa cidade, né, da polis Esparta, é justamente a questão militar. Aos 7 anos, a criança esparciata ela era entregue ao Estado. Lembram-se, nós estamos falando aqui dos filhos da elite, dos esparciatas. Não estamos falando nem de periecos, né, estrangeiros, e nem dos servos dos ilotas. Aos 16 anos, esse jovem espartano, ele passava por uma série de rituais e provas. Entre esses rituais, a cripteia era a mais temível de todas. E lembram-se que eu falei para vocês que eles tinham aqui alguns períodos em que eles provocavam uma espécie de extermínio dos ilotas, né, daqueles capturados de guerra, e era justamente aqui então durante a cripteia. Esses jovens eles eram jogados no mato, nus, né, sem comida, e eles deveriam sobreviver. Sobreviver como? Matando e roubando dos ilotas. Então veja, se algum desses meninos, né, ali de 16 anos fosse pego roubando, ele era morto. Mas ele não era morto porque ele estava roubando, ele deveria roubar. Ele era morto porque ele foi pego. E o ilota que pegasse ele roubando seria premiado com 2 dias de folga, justamente por ter ajudado Esparta a eliminar um soldado inapto, uma pessoa, né, ali uma criança que não tinha aptidão para a guerra. Se vocês já viram os combates, né, dos espartanos, e isso vai valer de modo geral para todas as cidades-estados gregas, eles vão compor aqui o que nós chamamos de hoplitas. Eu vou anotar aqui para vocês, olha só, os hoplitas. Então, são soldados gregos que justamente guerreavam lado a lado e um precisa proteger o outro. Então, se algum desses soldados ele não fizer a parte dele, ele vai expor o seu companheiro, porque o meu escudo vai proteger o companheiro que está à minha esquerda. Então, veja, era uma formação em que um dependia fortemente do outro, por isso não era tolerado nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de inaptidão. Galera, olha só. Armado, então, vamos falar sobre a cripteia, né? Aquele ritual que os alunos, que as crianças passavam aos 16 anos. Armado com um punhal e pouca comida, o jovem espartano ficava certo tempo em campo aberto, onde descansava e se abrigava durante o dia e à noite matava quantos ilotas conseguisse. Veja, era tolerado, era incentivado a matar essa população. É claro que os ilotas não gostavam nada disso e fizeram uma série de revoltas contra Esparta. Além da formação do jovem espartano, a cripteia também tinha a função de controlar a população de ilotas, que era muito maior que a população de espartanos. Chegou um período em que acredita-se havia 6 ilotas para cada espartano, né, ou para cada esparciata, ou seja, as revoltas realmente colocavam a cidade em perigo. Nessa sociedade militarista, então, com a educação extremamente voltada para a questão militar, para o exército, aos 20 anos, após se submeter ao teste da cripteia, esses alunos, essas crianças, elas estavam aptas a entrar para o exército. Então, aos 20 anos, entrava para o exército, mas ainda não era um cidadão. Somente aos 30 anos o esparciata tornava-se cidadão e podia participar da ápela, da assembleia, não é, que votava as leis que eram apresentadas pela Gerúsia e elegiam os 5 éforos. Lembre-se, pessoal,
Quando a gente fala aqui, né, que o Esparciata ele só se tornava cidadão aos 30 anos, isso significa que o seu treinamento só acabava aos 30 anos. Somente depois dos 30 anos ele poderia, por exemplo, se casar e ter filhos. Até então, ele estava ainda num período de educação. E aos 60, né, os pouquíssimos que chegavam a essa idade, que era bastante avançada para a época, com uma expectativa de vida muito mais baixa do que nós temos hoje com a medicina moderna, eles eram finalmente dispensados do exército e podiam compor a Gerúsia, aquela assembleia, não é, de 28 anciãos mais os 2 reis. Bom, vamos agora então, para encerrar a aula, falar um pouquinho da condição da mulher espartana, que era bem melhor do que da mulher ateniense. Bom, as mulheres espartanas, então, elas tinham maior autonomia em relação às mulheres de Atenas. Então é muito comum, tá, pessoal, essa comparação entre Esparta e Atenas, porque foram as principais cidades do mundo grego. Claro, a gente pode falar também de Tebas, de Corinto, né? Então existem outras cidades importantes, mas é importante nós pensarmos o seguinte: essas cidades elas vão guerrear, elas vão lutar durante muito tempo, principalmente no período clássico, pela hegemonia do mundo grego. E por terem características tão diferentes, elas são normalmente cobradas, né, em contraste nas provas, né, do Enem e dos vestibulares. Bom, reforçando então esse caráter militar, os espartanos eles acreditavam que a mulher deveria ser fisicamente preparada, por vários motivos. Em primeiro lugar, eles acreditavam que uma mulher forte, né, que se mantivesse bem fisicamente, daria origem, né, geraria filhos também fortes, ou seja, para que uma mulher gerasse bons soldados, ela mesma deveria estar em boa forma física. Então, para que ela pudesse dar origem a indivíduos aptos para compor o exército, que era o grande objetivo aqui dos espartanos. Além disso, né, era comum que essas mulheres se dedicassem à disputa de jogos e outros tipos de atividade esportiva, coisa que obviamente não acontecia com as mulheres de Atenas. Outra coisa que é importante é o seguinte: as mulheres elas eram vistas como a última linha de defesa de Esparta. Seriam elas que estariam na cidade caso o exército fosse derrotado, não é, por um exército invasor, e elas seriam a última linha de defesa. Então elas também recebiam treinamento militar. Elas podiam, além disso, controlar as finanças domésticas e participar de reuniões públicas em alguns casos, tá, pessoal? Também não era essa maravilha toda. E, né, que eram ligadas aqui à vida política espartana. Então elas tinham algum tipo de participação, mas veja, elas não compunham de modo direto nem nenhuma das assembleias, né, nem a Ápela, nem a Gerúsia, tá? Então elas tinham alguma participação em momentos específicos, era para a época até bastante avançado, mas não que elas tivessem uma condição igualitária aos homens ainda, tá joia? Tranquilos? Se nós falamos da mulher espartana, vamos falar um pouquinho da mulher ateniense, então, que tem uma condição muito pior, né? A condição e a atuação da mulher ateniense era bastante reduzida na cidade de Atenas. Olha só, né? Que contrassenso. Atenas, que era tão mais desenvolvida intelectualmente do que Esparta, tratava pior as suas mulheres. Ela era educada, agora olha só, em Atenas, tá? Já falamos de Esparta. Em Atenas, a mulher era educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico. Ou seja, a mulher ela só ficava praticamente ali cuidando das atividades domésticas. Em Esparta, não. Em Esparta, as mulheres, por exemplo, elas faziam comércio. Por que elas faziam comércio? Porque os maridos não podiam. Eles simplesmente viviam para o exército. Então, quem efetivamente iria, né, garantir o sustento da família eram as mulheres. Então as mulheres elas tinham um papel muito mais importante em Esparta. Em Atenas não. Elas só ficavam dentro de casa, cuidando dos filhos e da própria casa. Elas eram, em primeiro lugar, subjugadas pelo pai, né? Era uma propriedade praticamente do pai, até que o pai então escolhesse um marido, né? Um homem, para se casar com ela, quando ela passaria então a pertencer ao marido, né? Então realmente a condição da mulher ateniense era muito pior do que da mulher espartana, tá legal? Depois de casadas, então, essas mulheres que passavam a tutela do marido, elas passavam a maior parte do tempo numa parte específica da casa, que era chamada aqui, olha só, de gineceu.
Mesmo depois das reformas políticas, as mulheres elas não participavam das questões políticas em Atenas. Elas não tinham nenhum tipo de participação política porque elas eram consideradas inaptas pelos homens. E agora sim, para nós finalizarmos a aula, nós temos que falar um pouquinho aqui da religião dos espartanos, tá? Então vamos mudar a chave. Nós só utilizamos aqui o papel das mulheres para fazer esse primeiro contraste entre Esparta e Atenas e vamos agora falar rapidamente da religião aqui em Esparta. Então os espartanos, eles eram politeístas, como os demais povos gregos, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Se nós estamos falando de uma sociedade militarista, o deus que era mais cultuado nessa sociedade, na cidade de Esparta, era o deus da guerra, que é chamado de Ares pelos gregos. Lembrem-se que posteriormente os romanos, ao conquistarem a Grécia, eles vão adotar inclusive esse panteão de deuses gregos, mudando apenas os nomes, né? E Ares passa a ser o deus Marte, que é o deus da guerra. Mas aqui, como nós ainda estamos falando de Grécia, o grande deus de culto aqui na cidade de Esparta, claro, eles acreditavam em todos os deuses que as demais cidades-estado também acreditavam, mas o principal deus era, claro, o deus da guerra, o deus Ares, pela sua importância dada a característica militar da sociedade. Espero que tenham gostado da aula, deixo a todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.